Oi pessoal, já comecei a gravar aqui de novo, tá? A gente vai falar sobre o Teorema de Gauss agora, só para mostrar para vocês que eu de fato estou upando o vídeo agora, então está sendo upado aqui, já deixa eu até colocar aqui, ó, Álgebra 2, vai ser a playlist, o título dele depois eu coloco, não é conteúdo para crianças, deveria, né, mas tudo bem, então ele vai estar upando aqui, tá? Vamos atacar então o Teorema de Gauss, que essencialmente o teorema é esse, então vamos para a lousa aqui. Nossa, eu vou até fazer na mesma lousa, eu não vou abrir outra lousa para isso não. Então, o Teorema de Gauss que a gente vai que diz exatamente o seguinte: se D é domínio de fatoração única, então o anel de polinômios dx é domínio de fatoração única. A prova que a gente vai fazer disso é... Eu estou meio atrasado, não sei porquê. E eu tô na minha frente aqui. Oh, droga. Pronto. Isso. Se D é domínio de fatoração única, então dx é domínio de fatoração única. Pronto. Certo. A gente vai fazer isso provando duas coisas. Então, a primeira coisa que a gente vai mostrar é que se f, ou melhor, essa vai ser a segunda coisa que a gente... É a primeira coisa que a gente vai mostrar, tudo bem. É que no texto eu escrevi na ordem contrária. Se f pertence a dx, se um polinômio que você pega aqui é irredutível, se ele é um elemento irredutível do anel dos polinômios com coeficientes em D em determinada x, se ele é irredutível, então f é primo. Tá? Eu vou inclusive aqui destacar que ele é primo em dx, porque no meio da demonstração disso vai aparecer um outro bicho, que eu vou explicar quem é, na hora que for o caso eu explico, que é o corpo de frações do D, mas enfim. Vai aparecer um outro bicho, e aí às vezes a gente pode se confundir, esse f é primo aonde? Ele é primo em dx. Isso é uma coisa que a gente vai mostrar, e a outra, que é mais simples, é que todo f que pertence a dx diferente de zero, todo polinômio não nulo, e não invertível, esse não invertível é porque essa afirmação é para todo elemento daqui, inclusive os constantes, tá? E pode ser que você tenha no seu domínio um ou outro elemento que seja invertível. Não é todo domínio que não é corpo que se comporta igual como chama? Igual Z, que os únicos elementos invertíveis são 1 e menos 1. Há outros que podem ter outros elementos invertíveis, por que não? Tá? Não tem problema. E ainda assim eles não sejam corpos. Então todo F não invertível tem decomposição em fatores irredutíveis. Então vejam, se a gente provar essas duas coisas, vai seguir por aquele teorema que ainda está aqui, o mesmo teorema que eu usei para... nota que são isso aqui, ó, são as duas mesmas coisas, tipo de afirmação. Ó, todo irredutível é primo, todo elemento não nulo e não invertível tem decomposição em fatores primos. Que isso a gente está usando um teorema que caracteriza alternativamente os domínios de fatoração única, tá? A gente está usando
esse teorema aqui, ó, quando a gente prova que o cara é DFU usando essas duas afirmações, o que a gente está fazendo secretamente é usar esse teorema, cadê? Esse teorema aqui, ó, um domínio que foi o vídeo da semana passada. Um domínio no qual todo elemento não nulo, não invertível, admite uma fatoração de elementos irredutíveis. Esse cara é DFU, C e somente C. Todo elemento irredutível é primo. Tá? Então a gente mostra que vale essa condição e mostra que todo irredutível é primo. E aí a gente vai ter essa direção aqui de dizer que o cara é DFU, que é o que interessa pra gente. Tá? Então, o que a gente vai fazer são essas duas coisas. Esse aqui é muito delicado. Esse item A é bastante delicado. Vocês vão ver por quê, mas para falar dele com respeito, como se deve, tá? A gente precisa fazer uma pausa, um tanto dramática, talvez, para falar sobre MDC. Então, pausa dramática. Para MDCs, que são os máximos divisores comuns. Como é muita coisa, cada segundinho que eu conseguir aproveitar para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou aproveitar. Por isso eu vou pausar, vou encher a lousa e já já eu volto. Ok, voltei aqui. Tá? Aproveitei, peguei uma água, bebam água, tá? Então, ó, vamos lá. A gente tem... Essa água está muito perto do notebook. Melhorou. Foi caro. Ficou meio torto, mas... Você tem um anel A fixado e você pega dois elementos nesse anel. A gente diz que um terceiro elemento D é máximo divisor comum entre esses dois, tá? Essa notação aqui, depois a gente se acostuma, porque independe da ordem, né? Da definição. Mas, então, é melhor do que colocar em par ordenado, que par ordenado dá a impressão de que envolve ordem. Então, a gente vai dizer que esse D é máximo divisor comum. Eu estou apontando como se estivessem vendo, mas eu tenho que pôr na mesa, senão não adianta. Então, o rapaz aqui é máximo divisor comum de AB se duas coisas acontecerem. Primeiro, D divide tanto A quanto B, então divide ambos. Então, D é um divisor de ambos. Aí, essa é a parte do comum, né? Ele é um divisor comum, então ele divide ambos. Tá? A parte do máximo, ela é expressa na segunda condição de que qualquer outro divisor comum, se alguém também divide ambos, então também divide D. Tá? Essa é a definição de máximo divisor comum em anéis. Qual pode ser o primeiro problema, o primeiro choque com essa divisão? É que quando, pelo menos eu lembro de quando eu aprendi MDC na escolinha, lá, ensino médio, não lembro se eu vi MDC no ensino... aliás, ensino básico, eu não lembro se eu vi MDC no ensino médio, eu não lembro agora. Mas no ensino médio, como que a gente aprende? No ensino básico, né? A gente aprende que, sei lá, um número N que você pega tem um certo conjunto D de divisores. Aí tá, isso aqui tá uma porcaria. Tem aqui o conjunto A dos divisores. Eu não sei escrever notação de conjuntos informal. Divisores, a gente aprende assim, né? Divisores de alguém. Divisores de A.
onde A é um número natural, né? A gente está na escola, então A é um número natural, não é nem inteiro, não é nem negativo, a gente está pensando em número natural positivo. B vai ser o conjunto dos divisores de um Bzinho. Aí o MDC de AB, vamos escrever assim, nesse... Oh, droga, saiu errado aqui. MDC de AB, como que eu aprendi, né? Era você olhar para o conjunto, a interseção desses caras, ou seja, você vai pegar o conjunto de todos os divisores comuns, ou seja, divide tanto Azinho quanto Bzinho simultaneamente. Então é alguém que está em Azão e Bzão, interseção dos dois. E aí você vai olhar o máximo desse conjunto. Então, cada um desses aqui tem infinitos elementos, a interseção tem infinitos elementos, então posso enfileirar eles e pegar o maior, no sentido da ordem de números mesmo, a ordem quem é maior que outro, tá? O problema é que num anel qualquer, a gente não precisa ter uma ordem. Que polinômio é maior que outro? Como que eu comparo dois polinômios, por exemplo? Ah, Renan, compara com o grau. Tá, e se eles tiverem o mesmo grau? Comparo como? Assim, pega um anel finito. Você quer tanto botar ordens. Pega um anel finito. Qualquer ordem que você botar nesse anel finito, você não vai ter como fazer com que a ordem seja compatível com a operação do anel. A gente gosta quando a gente está num anel que tem ordem tipo Z, que se a gente tem uma desigualdade, a gente soma duas coisas, mantém a desigualdade. Né? Essas coisas a gente gosta. Não vale. Então, esse negócio de mexer com anel e ordem ao mesmo tempo é mais complicado do que parece. Tá? Então, você não pode usar essa definição aqui do ensino médio, no ensino básico, sei lá. Isso aqui você não pode usar no contexto de anéis, porque você não tem como falar de ordem. Não de um jeito explícito, do mesmo jeito que a gente está lá acostumado. Com a mesma ordem, assim, não dá para a gente adaptar. Que ordem a gente vai colocar, né? Depende. Mas, apesar disso tudo, curiosamente, eu até coloquei um asterisco aqui, existe uma ordem que você coloca, ela não chega a ser uma ordem propriamente dita, ela é uma coisa que profissionais chamam de pré-ordem. Uma pré-ordem. Deixa eu só colocar aqui exclamação. Pré-ordem é um negócio que é quase uma ordem. É uma relação binária que é reflexiva e transitiva. Tá bom? Não chega a ser uma ordem propriamente dita. Então, é desonesto eu falar com vocês que isso sempre vai ser uma ordem parcial, por exemplo, ou mesmo uma ordem total, como a gente tem no anel dos inteiros, tá? Então, realmente, esse risco aqui que eu fiz, ele estava certo, assim, porque não é o mesmo tipo de coisa que a gente vai ter aqui. Mas então, nessa pré-ordem aqui que eu chamei com esse símbolo, que é como se fosse era para ser tipo um menor ou igual estilizado. Deixa eu colocar aqui, ver se aparece, só para mostrar o que eu queria fazer para vocês. Eu queria fazer esse símbolo. O símbolo do precede, é um símbolo para ordens um pouco diferentes. Mas a minha letra é... Talvez se eu fizer primeiro assim e depois assim, é que eu tento fazer junto, aí sempre sai ruim, mas se eu fizer assim, depois assim, sai. Quer ver? Ó, se eu fizer assim, depois assim, não, fica a mesma porcaria. Ó. Assim, assim. Ah, não pode ter pressa. Então nunca vai funcionar para mim. Mas tá, se você define assim, ó, você diz que um certo R do seu anel A é menor ou igual que um R', se e somente se o ideal gerado por R' estiver contido no ideal gerado por R,
Ou em outras palavras, C e somente C, R divide R', então essa aqui é como se fosse a ordem da divisão, é um jeito de a gente falar isso. Com essa ordem aqui, você dizer que D é máximo comum, é máximo divisor comum de AB, é a mesma coisa que você dizer que D é um máximo, tá? Acostumem-se com esse 1 aqui, porque máximos divisores comuns, em geral, não são únicos, tá? A gente vai chegar nessa parte. D é um máximo divisor comum de AB, é a mesma coisa que você dizer que D é um máximo desse conjunto aqui, ó. Exatamente do conjunto de todos os divisores comuns de A e B, que são os R's que satisfazem isso aqui. Tá? Vou deixar vocês pensarem um pouco nisso, tá? Porque isso está feito no texto, a discussão dessa equivalência, mas só para mencionar que essa interpretação, essa nomenclatura máximo, embora ela seja oriunda do que a gente está acostumado aqui no ambiente que eu risquei do ensino básico, quando a gente pega o maior no sentido da ordem usual, existe uma ordem mais ou menos, é uma pré-ordem, onde você pode considerar esse cara como um máximo também, tá? Então, claro, o que significa ele ser um máximo desse conjunto? Né? Significa que todo conjunto, todo elemento que tiver aqui vai ser menor que ele na ordem, ou seja, todo elemento que ele vai estar no conjunto, ou seja, ele vai ser um divisor comum, e máximo significa que ele é maior ou igual que todo mundo que está no conjunto, ou seja, ele é dividido por todo mundo. Então, é ipsis literis isso aqui. Tudo bem? Nesse vídeo, eu estou falando tudo bem de novo. Tá? Enfim. Vamos lá, prosseguindo. A gente vai precisar desses caras para fazer uns truquezinhos, tá? Quando a gente for mexer com aqueles dois itens do Teorema de Gauss, tá? Mas eu vou só focar no que importa nesse vídeo, assim, sem falar de muitas curiosidades, tá? Mas, aliás, tinha um item 2 ali que eu não falei, mas é que quando a gente está nos naturais, você dizer que alguém é menor ou igual, nesse sentido aqui, com essa ordem diferente, é a mesma coisa que você dizer que é menor ou igual no sentido da ordem de números naturais, usual. Tudo bem? Tá, tô falando tudo bem pra caramba. Virou um tique isso. Bom, como encontrar MDCs, né? Essa é a pergunta natural que a gente pode ter quando quer falar sobre certos MDCs que aparecem. Então, eu vou fazer um exemplo aqui bem bobo de MDC. Eu vou fazer dois exemplos que vão meio que dar a ideia de como funciona a demonstração geral, tá? Que vai, então, vou calcular nesse meio aqui, mas aí no final a gente vai ter se convencido disso aqui, ó. Se D é DFU, então MDC de dois números, de dois elementos A e B quaisquer do D, existe para quaisquer A e B que você pega em D. A gente vai... espero que o que eu faça aqui convença vocês disso. Tá? Se não convencer, também está feito com um pouco mais de cuidado no texto da matéria. Pois bem, eu vou fazer o mesmo esquema. Eu vou pausar, escrever e já volto. Ok, escrevi aqui, tá? Com muita dor no coração, estou fazendo contas numéricas. Então, ó, vamos pegar aqui, por exemplo, esquece esse item 2 aqui, olha só aqui. Você segue a bolinha. Segue a bolinha. Vem comigo.
pega A como sendo o anel dos inteiros, tá? Z. Aí vamos pegar um elementozinho no A como sendo 30, o B como sendo 42. E eu afirmo para vocês que 6 e menos 6 são MDC desse par que a gente pegou, de pontos. Okay? Como? Como saber disso? Como se dar conta disso? O algoritmo, de modo geral, parte quando em lugares onde são bem comportados, como Z, por exemplo, o que a gente faz? Tá? Porque lembra que o objetivo desses exemplos é convencer vocês desse lema aqui. Ó. Então, a gente vai usar fortemente que é domínio de fatoração única. Então, o 30, ele tem uma fatoração. Eu posso escrever ele como sendo... Aliás, deixa eu apagar esse negocinho aqui, e aí conforme eu for falando, eu escrevo expoente. Quero a borrachinha menor, não tem não? Ah, agora tem. Espera aí. Pronto, é essa borrachinha aqui que eu quero. Então, ó, o 30, por exemplo, uma decomposição dele em fatores primos, em fatores irredutíveis é essa. 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 3 é 6, vezes 5 é 30. Deu 30 aqui. Eu também poderia ter decomposto como sendo, pegando o associado desses caras aqui, multiplicado por um elemento invertível apropriado. Por exemplo, o 2 é a mesma coisa que o menos 1 vezes menos 2. Tá? Esse menos 2 aqui é primo, portanto irredutível. Tá? A gente já sabe disso. Então, esse cara aqui é associado, isso aqui é uma decomposição idêntica com elementos distintos. A gente só faz esse ajuste e está tudo certo. Tá? Aqui, para o 42, é a mesma coisa. Eu posso escrever ele como 2 vezes 3 vezes 7, 2 vezes 3 é 6, 6 vezes 7 é 42, porque é 36 mais 6. Está aqui esse negócio, está aqui essa decomposição. E aí, com isso, a gente cozinha o denominador comum, o máximo. Como que a gente faz? A gente pega todos os primos que ocorreram aqui. Aqui ocorreu 2, 3, 5. Aqui ocorreu 2, 3 e 7. Aí o que a gente faz? A gente olha isso não como dessa forma. A gente vai escrever tanto 30 quanto 42 com os mesmos fatores primos. Os mesmos. Então, nota que aqui no 30 não apareceu 7. Mas ele apareceu sim. Vocês que não viram direito. Ó, ele apareceu como sendo 7 elevado a 0. E aqui, o 42 também apareceu 5. Como 5 elevado a 0. Então, agora, de fato, todos estão com os mesmos fatores irredutíveis aparecendo aqui. O que a gente faz? Cada um deles tem uma certa potência. Esse aqui é 2 a 1, esse aqui é 3 a 1, esse aqui é 5 a 1, esse aqui é 2 elevado a 1, 3 elevado a 1, 7 elevado a 1. O nosso denominador comum não. O nosso máximo divisor comum, esse é como? A gente vai pegar todos os fatores que apareceram, no caso 2, 3, 5, 7. Coloca aqui 2, 3, 5, 7. E a gente vai colocar como expoentes os menores expoentes que apareceram nos dois caras. Tá? Então, aqui no 2, por exemplo, para o fator 2, o expoente que apareceu foi 1 e 1. A gente repete 1. Aqui no 3 foi 1 e 1, então a gente repete 1 e 1 de novo. Agora, no 7, no 5, no 30 apareceu 1, mas no 42 apareceu 0, então a gente escolhe o 0 como expoente do 5. E é a mesma coisa para o 7, embora aqui tenha aparecido 1, aqui apareceu 0, então vai ser 0. 5 elevado a 0 é 1, 7 elevado a 0 é 1.
a afirmação, então, é que esse cara aqui, 2 vezes 3, que ou 2 vezes 3 vezes isso, tanto faz, é 1 mesmo. Isso é o M, vai ser um MDC, tá? Que é 2 vezes 3, 6. Bom, por quê? Nota que se alguém divide 30 e 42, se alguém divide esses dois caras, certo? Quando você pega um cara que é divisor comum, chama esse cara de C. Tudo bem? Ó, aqui está o Czinho. Esse C, não sei quem é, mas eu sei que ele tem uma decomposição em fatores irredutíveis, π0 até πn. Tá? Aqui está a decomposição dele. Agora, essa decomposição é única, porque é um domínio de fatoração única. Então, se a gente afirma que C divide tanto 30 quanto 42, significa que, por exemplo, no caso do 30, o 30 é igual a C vezes alguma outra porcaria, vezes, eu não queria usar D, vezes um alfa, pronto, é C vezes um alfa. E esse alfa também vai ter a sua decomposição em elementos irredutíveis. O alfa, digamos, vai ser igual a um sigma zero até sigma m. Então, nota que quando a gente fizer C vezes alfa, a gente vai ter π0 até πn vezes sigma zero até sigma m. E cada um desses vai ser um elemento irredutível. Portanto, quando a gente fizer π0 até πn vezes sigma zero até sigma m, isso vai ser uma decomposição do 30 em fatores primos. Mas Z é um domínio de fatoração única. Portanto, essa fatoração do 30 como 2 vezes 3 vezes 5, ela é única, a menos de associados e essas coisas. Então, esse π0, ou algum πi aqui dentro, algum πj, ou algum sigma j, em algum desses caras, vai ter que aparecer aliás, minto para vocês. Estou falando abobrinha. O C como um todo. O C como um todo apareceu nessa decomposição aqui. Então, tanto π0 quanto π1, quanto π2 até πn, todos esses caras, eles têm que ser associados a alguns dos caras que apareceram aqui. Tá? Então, você pode ter C pode ser 5, C pode ser 3, C pode ser 2. C também pode ser o produto de 2 por 3, pode ser o produto de 2 por 5. Tá? Mas não vai poder ser, por exemplo, o produto de 2 por 2. C não pode ser 4, porque aí ele não ia dividir esse cara, ia ficar sobrando um fator irredutível aqui, que não apareceu aqui, porque aqui apareceu 2 uma vez só, não duas. Se aqui tivesse um outro 2, ele não ia ser associado a nenhum dos outros. Tá? Então, um divisor precisa, nesse caso, ele vai ter que ser alguma combinação, algum produto desses fatores irredutíveis que apareceram aqui. E aqui a gente fez esse argumento só para o 30. Quando a gente fizer o argumento para o 42 e olhar os dois ao mesmo tempo, a gente vai ver que esse divisor comum ele tem que ser composto por todos os caras que aparecem simultaneamente aqui. E aí, o modo de você fazer isso é você pegar o menor grau que aparece aqui. Tá? Então, nota que se você aqui eu tinha falado que o 2 vezes 5 dividiu 30. Mas ele não vai dividir o 7, porque 2 vezes 5 não apareceu aqui. Aqui apareceu 5 elevado a 0. Foi só para a gente montar o algoritmo, mas o 5 não aparece aqui. Então,
quando a gente olha os divisores de 30, que também dividem em 42, a gente perde alguns. Tá? Então, esse 6 ele vai ter que ser dividido por qualquer um dos caras que dividem o 30 e 42 ao mesmo tempo. Tá? Porque para dividir ao mesmo tempo, tem que a única forma é ou você é o 2, ou você é o 3, ou você é o 2 vezes 3. Tá? Então, ou você divide o 6, ou você é o próprio 6. Mas aí, de qualquer forma, isso prova aquela parte, né? Qualquer cara que divide ambos também divide o D. Então, mostramos que 6 é divisor comum. E, claro, se a gente tivesse pegado essa decomposição aqui, a gente também poderia ter o menos 6. Tá? Porque a menos de você trocar o sinal, o mesmo argumento que eu falei ia valer. Tá? Agora, o mesmo argumento a gente pode usar nesse caso aqui. Ó. Agora a gente vai pegar o anel A como sendo o anel de polinômios com coeficiente racional, né, indeterminada x. O Azinho vai ser esse polinômio aqui, 2x² menos 2. E o B vai ser x ao cubo menos 3x mais 3. Eu afirmo para vocês que qualquer múltiplo escalar pega um Q diferente de zero. Multiplica pelo polinômio x menos 1. Tá? Isso aqui é um máximo divisor comum desses dois polinômios. Tá? E, de novo, como a gente faz? A gente pega uma fatoração de cada um deles. A gente pode, porque QX é um domínio de ideias principais, é um DIP, e todo DIP é DFU, a gente sabe que tem. E aqui é até fácil calcular, ó. Esse cara é isso aqui, é o X, é essa decomposição. E o B tem essa decomposição aqui. Tá bom? No fundo, aqui eu só encontrei as raízes. É um bom exercício para vocês pensarem, se questionarem assim, será que para encontrar a decomposição de polinômios sempre é só encontrar as raízes? Tem um exercício sobre isso na lista, tá? Mas você nem sempre vai estar num ambiente onde todo polinômio tem raiz, né? Então, nos complexos, pode ser. Tá? Primeiro, você precisa saber quem são os irredutíveis do seu anel de polinômios. Isso é importante. Eu vou deixar vocês pensarem, tá? Mas é um questionamento importante. Se você fez, muito legal que tenha feito. Mas então, aí aqui, ó, o mínimo múltiplo comum vai ser o quê? A gente escreve todos os fatores primos irredutíveis que apareceram. X menos 1 foi um. X mais 1 foi outro. 2 a gente não coloca, porque 2 é invertível em Q, logo em QX, porque a gente pode multiplicar por 1 sobre 2, então ele é invertível. A gente manda ele para o inferno. Aí aqui, x menos 1, já tinha x mais 2. Agora a gente coloca os expoentes que apareceram, a gente escolhe os menores expoentes que apareceram. Aqui 1 e aqui 1. Então, aqui 1. No x mais 1, aqui foi 1. Aqui o x mais 1 não aparece, sinal de que o x mais 1 aqui está com expoente 0, então a gente coloca 0. O x menos 2 só apareceu aqui com 1. Aqui ele não apareceu, então é 0. Então isso aqui vai ficar 1, isso aqui vai ficar 1. X mais 1 elevado a 0 é 1, x menos 2 elevado a 0 é 1. Portanto, vai ser x menos 1 aqui. E aí você vai ter o seu MDC. Claro, o mesmo argumento mostra que, se você já encontra esse cara, qualquer múltiplo por um elemento diferente de 0 ainda vai ser um máximo divisor comum desse negócio, porque caras diferentes de 0, nesse caso, para todo Q diferente de 0 em Q, né? Todo cara aqui dentro, como que é corpo, ele vai ser invertível, então você ajusta lá e consegue. Bom, então, é esse tipo de algoritmo que você faz, escrevendo com mais cuidado, para mostrar que se você está num domínio de fatoração única, que foi a única coisa que a gente usou aqui,
a gente consegue garantir que o MDC de dois caras sempre vai existir, tá bom? Eu fiz com todo o cuidado do mundo nas notas de aula, mas eu não queria fazer isso no vídeo, não. E eu não vou fazer. Faria se fosse numa aula ao vivo. Enfim. Bom, agora que a gente, generalizando um pouco, se F contido em D é um subconjunto finito, conjunto finito, dizemos que aqui eu já estou fazendo para D, mas isso vale para qualquer anel A, essa definição. Dizemos que D pertencente a D é MDC de F se, como fala, D divide todo elemento de F e todo C que divide os elementos de F também divide D. Mesma coisa, tá? Aqui a gente só está generalizando para falar de MDC de um conjunto finito. E aí, o corolário da última observação, se a gente faz ela por recorrência, se D é DFU e F contido em D é finito, então existe alguém que vai ser o MDC de F, tá? O MDC sempre existe. Essa observação é importante porque a gente vai, dado um polinômio, a gente vai olhar o MDC dos coeficientes desse polinômio. E aí o MDC dos coeficientes desse polinômio a gente vai chamar de conteúdo. E quando esse conteúdo for um elemento invertível, coisas importantes vão acontecer. Tá bom? Vamos lá. Bom, vamos lá. Aqui, ó. Para que a gente falou de MDC, né? Dado um F pertencente a Dx, a gente escreve esse F como sendo a soma dos seus monômios, né? Aqui não vai ter problema algum desses caras ser zero, tá? De novo, tem um exercício que está na lista. O zero, quando está num conjunto que você quer calcular o MDC, ele não influencia em nada, tá? Mas, então, dado um polinômio f, cujos coeficientes são α0 até αn, o conteúdo de f, que a gente vai denotar como C, entre parênteses, f, vai ser o MDC, vai ser o máximo divisor comum desses coeficientes aqui todos. Ó, tá? Isso é o conteúdo. Quando o conteúdo for invertível, a gente vai dizer que o f é primitivo. Tá? Uma coisa que pode incomodar algumas pessoas é que eu falo, chamamos qualquer MDC desse cara, caso exista, né? Mas vai ser o conteúdo. Caso exista. Mas no nosso caso, como a gente vai trabalhar com domínios de fatoração única, sempre existem. Então, sempre existem em DFUs. Domínio de fatoração única. Em domínio de fatoração, eles sempre existem. Por causa disso aqui. A gente pegou um conjunto finito de sujeitos e calculou o MDC deles, calculando de 2 a 2, passo a passo, usando esse lema. Então, não vai existir, tá?
Mas, de novo, é um bom exercício esse aqui, já tendo feito o anterior. E o anterior nem é um exercício, está feito nas notas de aula. Mas prossigamos. Mas o que pode ter incomodado é não a questão da existência, mas esse qualquer aqui. Tá? Porque o máximo divisor comum não precisa ser único. A gente já viu que 6 e menos 6 era um MDC de uns caras lá. Tá? Então, mas se a gente pega quaisquer dois MDCs que existem, eles são necessariamente associados. Tá? Isso é um exercício legal de se fazer, porque você aplica a definição de um lado do outro e você vai ter um cara que pode ser cancelado, cortado assim, então você vai concluir que MDCs distintos são necessariamente idênticos, a menos de você multiplicar por alguma coisa que já é invertível. Tá? No caso dos inteiros, a gente tem 1 e menos 1. Então, nota que 6 e menos 6 são os máximos divisores comuns de 30 e 42. Mas você não vai ter outros. Esses são os únicos. Tá? Tem outro jeito de você garantir, tem alguns jeitos de você garantir unicidade quando você está nesses ambientes mais gerais, em alguns ambientes. Tipo, nos inteiros, você pode pedir que ele seja positivo. Aí você consegue ganhar unicidade. No anel de polinômios, você pode pedir que o polinômio tenha o coeficiente que acompanha. Quando o anel, o anel de coeficientes é um corpo, você pode pedir que o termo que acompanha o coeficiente líder seja 1. Você pede que o polinômio seja mônico, aí ele vai ser único. De modo geral, você pode, em vez de considerar o MDC como sendo um elemento do anel, você considera o ideal gerado por esse elemento. E aí você vai ter um único ideal. Porque, como eles são sempre 2 a 2 associados, o ideal gerado pelo MDC é único. Você pode fazer isso também. Tá? Mas isso é bobagem. Vejamos, então. Exemplos, né? Se a gente pega f igual a 30 vezes 42x ao cubo, esse cara aqui não é primitivo, né? Porque esse 30 e esse 42, a gente já viu que o MDC desse cara é 6, ou menos 6. E 6 não é invertível nos inteiros. Tá? Por outro lado, 3x elevado a 7 e mais 5x elevado a 100 é primitivo, porque quando você pega 3 e 5, esses caras são primos. Então, quem seria o MDC dessa coisa? Seria o 3 elevado a 0, porque aqui aparece 3 elevado a 0, e aqui 5 elevado a 0, que é 1. Então, um MDC desse cara é 1 ou menos 1, mas então é invertível, portanto é primitivo, é o nome que se dá nesse caso. Observação importante é essa. Aqui. Se você pega dado esse f, você consegue um polinômio g que é primitivo, tal que o f se escreve como sendo o conteúdo, o nome desse negócio é conteúdo, a gente escreve o f como sendo conteúdo, que é, no caso, esse escalar do anel, vezes um polinômio primitivo, tá? Nesse caso aqui desse f aqui, ó, por exemplo, aqui, a gente tem 30 igual a 42x ao cubo. E a gente sabe que o conteúdo desse cara aqui... O que eu estou fazendo? É 30 mais 42x ao cubo. E a gente sabe que o MDC de 30 e 42 é mais ou menos 6. Vamos escolher o positivo. Então, isso aqui é 6 vezes. Ao 30 dividido por 6 é 5. Né? 42 dividido por 6 é 7. Então, nota que agora esse polinômio aqui a gente escreveu como sendo o conteúdo dele, 6, vezes esse polinômio, e esse polinômio que está aqui dentro, ele é primitivo, porque o MDC dos coeficientes é 1, tá? Pelo mesmo argumento que a gente fez aqui.
Essa observação vai ser importante. Tá? Bom, deixa eu pausar e ir para a próxima lousa. Bom, essa aqui tem uma parte que eu acho legal falar enquanto eu escrevo. Mas enfim, esse é um dos lemas. Cadê meu mouse? Esse é um dos lemas de Gauss, tá? Que vão compor o que é o teorema de Gauss. Esse aqui diz que se você tem um D domínio de fatoração única e pega um elemento P do domínio que é irredutível, esse P divide o conteúdo de um produto. Se esse P divide o conteúdo de um produto de polinômios, então esse P divide um polinômio ou outro polinômio. Nota que o que isso está falando é o seguinte: se você pegou o máximo divisor comum de todos os coeficientes e você está pegando alguém que divide esse máximo divisor comum, bom, ele divide o divisor, então é porque no fundo ele é um divisor comum, ele é um divisor comum dos coeficientes que aparecem aqui no produto desse FG. Então, nota que quando você pega o produto de dois polinômios, os coeficientes que aparecem vai ser uma bagunça louca, porque você vai fazer toda aquela distributiva maldita e, a princípio, isso bagunça todos os coeficientes. Só que, mesmo assim, se o P divide o conteúdo dessa coisa que você obteve toda bagunçada, então ele vai dividir o conteúdo ou do polinômio f ou do polinômio g. Então, em certo sentido, por mais que você bagunce os coeficientes quando você multiplica dois polinômios, em certo sentido, alguns elementos irredutíveis eles vão ficar bem comportados nessa dança toda. Como aqueles que dividirem o conteúdo. Eles meio que vão fazer a dancinha certa. Quando a gente pensa assim, fala, caramba, como que eu vou provar essa desgraça cheia de índices, cheia de coisa? Você não vai usar nada disso. A prova é limpa. Ó, você pega um P irredutível em D, tá? Como D é domínio de fatoração única, implica que o P é primo, tá? Então, o ideal gerado por ele é um ideal primo. Então, quando você faz esse quociente aqui do D pelo P, isso é um domínio, tá? Então, e daí, né? E daí que, quando você fizer agora, se você pega um domínio e faz o anel de polinômios com coeficientes num domínio, isso aqui é um domínio. Então, esse cara aqui é um domínio. E daí que a gente vai pegar isso aqui, ó. A gente vai fazer esse mapa que sai de dx e vai em dtilx, que pega um polinômio da forma alfa jx elevado a j, j menor ou igual que n, e manda em alfa barra j, tá? É alfa barra j, então nota que aqui esse quociente está acontecendo no detil, então é só o coeficiente que é um quociente, é uma classe de equivalência que mora aqui em detil, tá? Vezes xj, tá? J menor ou igual que n. A gente nem precisa se preocupar se isso aqui está bem definido ou não, se é um morfismo de anéis ou não. Por quê? É tudo de bom. Ele é tudo de bom, então é um morfismo, é uma função bem definida, é uma desgraça toda legal, pela propriedade universal do anel de polinômios. O que eu estou querendo dizer? Bom, a gente pega
aqui, ó, eu posso fazer essa função aqui, ó, que sai do D e vai no D til x, e pega um certo alfa que mora em D e manda esse alfa no alfa barra. Isso aqui é um morfismo de anéis bem definido, porque no fundo é a composição com a projeção. No fundo, o que a gente está fazendo secretamente é isso aqui, ó. A gente saiu do D, foi pela projeção no D til, o D til está com uma inclusão para o D til x. A gente compõe isso aqui tudo. Pega o alfa, manda no alfa barra e depois pega esse alfa barra e manda nele mesmo, visto como polinômio constante. Então, esse é um morfismo de anéis. Agora, pela propriedade universal do anel de polinômios, e o anel de polinômios está aqui, e aqui tem a inclusão, que pega o alfa e manda no próprio alfa, que mora aqui, visto como polinômio constante, tá? A propriedade, fixado alguém aqui, se a gente fixa qualquer beta que mora em D til x, vai existir um único morfismo de anéis do dx para o D til x que torna esse diagrama comutativo. Ou seja, então que quando você pegar alguém daqui e mandar para cá, é a mesma coisa que cair direto nesse. A gente já tinha visto isso, tá? Fixado um betinho aqui, pronto. Que é simplesmente a avaliação, né? Você vai pegar um alfa j xj e vai levar na imagem que o alfa tem, que o coeficiente tem pela função que está embaixo, mas a função que está embaixo simplesmente vai barrar o coeficiente, então vai ficar barrado. E aí no lugar do xj a gente coloca o beta elevado a j, tá? Só que aqui, quem vai ser o beta que eu vou escolher? Vai ser o próprio x que mora aqui. Se você preferir, se para você for mais psicologicamente mais agradável, você pode pensar assim, ó. Tudo bem, vamos pensar assim, por um momento, se você quiser. Esse cara aqui é um... Só para não parecer que é o mesmo x, tá? É uma outra indeterminada que não está relacionada com o x dessa. Pronto, aqui vai ser y. Tudo bem, você pode. Então, o beta que a gente vai pegar aqui é o próprio y, elevado a j. E aí, isso vai ser um morfismo de anéis. E ele tem que, mais do que isso, ele vai ser sobrejetor, porque se você tem então, ele é sobrejetor. A gente escreve assim para denotar que é sobrejetor. Se tiver um polinômio aqui, bom, ele é dado com coeficientes assim, então aqui você pega o polinômio que manda que tem como coeficientes esses caras sem a barra. Pronto, ele vai justamente nos caras com a barra. Então é só um morfismo sobrejetor. E daí? Então, e daí que esse cara é domínio, né? Como ele é imagem, a gente sabe que a imagem do morfismo é isomorfa ao domínio do seu morfismo, que no caso é o dx, quocientado pelo núcleo. Agora, como o núcleo, como esse cara é um domínio, a gente está falando que esse quociente é um domínio. Portanto, o núcleo é um ideal primo. É primo em dx. E agora a nossa afirmação
é que o núcleo daquela coisa é igual a P dx. Vamos escrever assim. É o conjunto de todos os polinômios que moram em dx multiplicados pelo elemento P, que é com quem a gente começou essa brincadeira toda, tá? Bom, nota que se... Ah, eu tô gravando, eu fiquei com medo que não estivesse. Se a gente pega um Qzinho que pertence ao P dx, então é porque esse Qzinho, ele é da forma esse P, tá? Vezes um certo polinômio do d de x, mas aí a gente, como esse P vai estar multiplicando por uma coisa assim, ó, ele vai entrar nesse somatório e aí vai ficar uma coisa assim. P alfa j, x elevado a j, com j menor ou igual que n. Então, quando a gente fizer, ó, dali veio para cá, quando a gente fizer a φ desse negócio, a φ desse somatório, aqui com j menor ou igual que n, vai ser, pela definição, é a soma dos p barras alfa j, x elevado a j, com j menor ou igual que n. Agora vejam, esse coeficiente, essa barra, esse p alfa j barra, pertence ao d til, que a gente definiu como sendo d quocientado por p. No anel D quocientado por P, todo mundo que é múltiplo do P é zero. E esse cara é múltiplo do P. Então, esse P alfa J é igual a zero barra aqui dentro. Então, todos os coeficientes aqui são nulos. Então, isso aqui é o zero. Portanto, esse Q que a gente pegou pertence ao núcleo do φ. Esse lado foi. Agora, por outro lado, vou voltar aqui para a cor branca. Se a gente pega um polinômio S, eu vou escrever ele assim. Beta J, X na J, J menor ou igual que N também. Claro, esse N não precisa ser o mesmo N desse, mas a demonstração dessa inclusão já acabou. Estou liberado para usar o mesmo N de novo. A letra, né? Se esse cara pertence ao núcleo, tá? A gente vai mostrar outra inclusão. Isso. Se ele pertence ao núcleo, significa que quando a gente faz isso aqui, ó, cadê? Beta J, XJ barrado, é o polinômio nulo. Mas o polinômio, um cara só é o polinômio, para ele ser o polinômio nulo, então todos esses coeficientes têm que ser nulos, por igualdade de polinômios. Então, o beta j barra é igual ao zero barra para todo j menor ou igual que n. Isso diz para a gente que, como fala, então existe... tá. Então, existe um certo gama j, que pertence a D, tal que o beta j é igual a P vezes gama j. Por quê? Para esse cara ser zero, ele está sendo zero aonde? Está sendo zero no D til, que é D quocientado por P. E alguém aqui é zero, C e somente C é múltiplo do P. Portanto, esse cara aqui está só testando que é múltiplo. Mas aí veja, então, quando a gente faz esse negócio aqui, beta j, xj, j menor ou igual que n,
Isso aqui é a mesma coisa que o somatório de P vezes gama J, J menor ou igual que N, multiplicado pelo XJ. Mas agora esse P pode sair. E aí fica P vezes um polinômio, a saber, gama J, x elevado a J, J menor ou igual que N. Isso aqui é um múltiplo, isso é o quê? É um polinômio do dx vezes P. Então esse cara pertence ao P dx. E a dupla inclusão está mostrada, um está contínuo, o outro está contínuo 1. E aí isso mata o teorema, tá? Por quê? Isso mata a demonstração. Pelo seguinte, ó. Nota que como P divide o conteúdo do produto, né? Porque lembra que a gente estava o quê? A gente tinha dois polinômios aqui. E até agora f e g nem tinham aparecido na história. Agora eles apareceram. Tá aí. Então, como... Eita, o que eu fiz? Como P divide o conteúdo de f e g, então f e g pertencem ao P dx. Por que isso? Isso acontece porque, lembra, a gente consegue pegar o FG e escrever como sendo C vezes FG. É só você usar o fato de que o conteúdo divide todos os coeficientes, tá? Então, divide os coeficientes desse produto aqui, você consegue descascar esse cara exatamente como a gente fez aqui. A gente descasca e fica o conteúdo de FG vezes um certo polinômio H. Só que como o conteúdo é dividido pelo P, significa que existe um gama tal que C de FG é igual a P vezes gama, tá? Isso aqui tudo em D, tá? O conteúdo de um polinômio é um coeficiente, tá? Ele não é um polinômio mesmo. Então, quando a gente faz o F vezes G, isso é igual a P vezes gama vezes H. Então, é igual a P vezes gama vezes H, onde isso aqui pertence a dx. Tá? Mas o que significa isso? Se esse cara, se FG pertence a P dx, P dx é um núcleo. A gente acabou de ver que é o núcleo do φ. Então, quando a gente fizer φ de FG, por um lado, isso vai ser zero aqui. Aliás, vou escrever assim, é o polinômio nulo daqui, mas é o polinômio nulo. Apagou. Então, esse aqui é o polinômio nulo desse negócio. Por outro lado, isso aqui é φ vezes f, φ de f vezes φ de g, porque φ é um morfismo de anéis. Olha só que importante ser morfismo de anéis. Tá? Por ser um morfismo de anéis, eu tenho isso aqui. Então, a gente está com esse produto dando zero aqui em detil x, que é domínio. Sendo um domínio, então um desses caras tem que ser zero. Ou esse aqui é zero, ou esse aqui é zero em dx. Mas, de novo, isso aqui é você dizer que ou f pertence ao núcleo da φ, ou g pertence ao núcleo da φ. E, finalmente, quem é o núcleo? O núcleo é P dx. Então, você está dizendo que f é um polinômio múltiplo de P, ou g é um polinômio múltiplo de P. Mas como P é irredutível,
significa que esse P, aliás, nem como ele é irredutível, mas o F ser ele todo, como polinômio, ser um múltiplo de P, vai dizer para a gente que todos os coeficientes do F ou do G vão ser divididos pelo P. Ó. Deixa eu fazer essa parte direitinho. O vídeo está com o quê? 1h05, mas eu paro a gravação e posto outro vídeo. Quero acabar esse teorema de Gauss hoje. Então, ó, assim, F é igual a P vezes um certo polinômio. Colocar, sei lá, AJ, XJ, J menor ou igual que N. Ou G é igual a P vezes XJ, J com J elevado menor ou igual que M. Tá? Ali, aqui P não, né? Aqui G não, é P. Então, ou isso. Mas vejam que quando a gente pega esse aqui, por exemplo, e entra com P, a gente vai ter isso aqui, ó. Então, os coeficientes do F são todos da forma P alfa J. Então, é claro que o P ele está dividindo todos os coeficientes. Como P divide todos os coeficientes, então P divide, nesse caso. Tá? O outro é análogo. P divide todos os alfa J's. Mas aí, pela definição de MDC, então P divide o MDC desses coeficientes, dos alfa 0 até alfa n. Mas o MDC desses coeficientes, ou melhor, calma. O P divide os coeficientes, e os coeficientes têm o P no meio. P alfa 0, tá? Vezes P alfa n. Então, porque é a propriedade do MDC, né? Ele divide todo mundo, e se alguém divide todo mundo, então aqui eu escrevi errado, divide todos os P alfa J, tá? É trivial nesse nível, ele divide porque ele está aparecendo claramente como um dos fatores. Então, como ele divide todos, ele tem que dividir o MDC, porque o MDC é definido assim. Mas esse cara é o conteúdo do F. Da mesma forma, se fosse para o G. Portanto, mostramos o lema de Gauss. Ainda não é o teorema de Gauss, é o lema de Gauss. Antes de encerrar o vídeo, só colocar aqui o corolário que vai na versão que interessa para a gente. Corolário. Se D é DFU e F, G pertencentes a DX são primitivos, então o produto também é. Tá? Isso aqui é a contrapositiva do que a gente acabou de provar, tá bom? A gente acabou de provar o seguinte: se você pega um elemento irredutível que divide o conteúdo do produto, então é porque esse mesmo elemento irredutível divide o conteúdo de F ou de G. Agora, pela contrapositiva, isso fica como? Se não existe um polinômio P irredutível que divide o conteúdo de F ou de G, isso significa você dizer que esses conteúdos eles são invertíveis, tá? E o que significa dizer que F ou G é primitivo, tá? Porque quando você está... Se não existe um P,
Se não existe um elemento irredutível que divide o cara, é porque ele é invertível. Tá? Pensem nisso. Agora, você dizer que que o conteúdo, no caso, é invertível, é você dizer que o polinômio é primitivo. Tá? Então, negar a tese é você dizer que f ou g são primitivos. Então, negou a tese, a gente vai chegar na negação da hipótese. A negação da hipótese é negar que o P divide o conteúdo do produto. Mas como esse P é qualquer, no fundo o que a gente está mostrando de novo é que esse elemento chamado conteúdo do polinômio tem que ser invertível. Você dizer que o conteúdo de um polinômio é invertível, você dizer que o polinômio é primitivo. Então, esse lema de Gauss, que a gente provou desse jeito, a contrapositiva dele dá exatamente esse corolário para a gente aqui, que costuma ser chamado também de lema de Gauss. 1h10. E os próximos passos são promissores, porque já vai ser o teorema de Gauss. Eu vou fazer um vídeo só com isso, tá? Vou encerrar essa gravação, vou upar esse negócio no YouTube, enquanto ele fica upando, eu já gravo outro. Vamos acabar esta bagaça. Até já!